Você é um... Eu conheço o seu rosto, mas eu juro que não lembro quem você é. Olá, queridos. Antes de começarmos essa história incrível que vai tocar seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo seu nome e de onde você está nos assistindo. Adoramos saber que temos pessoas maravilhosas de todos os cantos nos acompanhando. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrição agora, porque aqui você encontra histórias emocionantes que vão fazer você acreditar no poder do amor e do destino. Agora sim, vamos à nossa história de hoje. Enfermeira foi cuidar de um milionário doente e ele chorou ao reconhecer seu rosto. O silêncio no quarto era quase palpável, interrompido apenas pelo bip constante do monitor cardíaco e pela respiração irregular do homem na cama. Quando Clarice Mendes empurrou a porta e entrou naquele ambiente imponente do 12º andar de um dos hospitais mais caros de Dubai, ela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar completamente. O homem deitado virou lentamente a cabeça em direção a ela, e seus olhos, mesmo turvos pela febre e pela medicação, se arregalaram instantaneamente. As mãos dele começaram a tremer incontrolavelmente, e lágrimas grossas começaram a escorrer por seu rosto pálido e abatido. Não, não pode ser você. A voz dele saiu rouca, quebrada, enquanto ele tentava se sentar na cama, ignorando a dor que claramente o atravessava. Clarice, é você mesmo? Clarice sentiu seu coração disparar dentro do peito. Aquele rosto, mesmo desfigurado pela doença e pelo tempo, era inconfundível. Os mesmos olhos castanhos que ela conhecera tantos anos atrás, a mesma cicatriz quase imperceptível acima da sobrancelha esquerda. Suas pernas quase falharam, e ela precisou segurar na porta para não cair. A pasta com os documentos do paciente escorregou de suas mãos, espalhando papéis pelo chão impecável. Felipe! O nome saiu como um sussurro sufocado de seus lábios. Felipe Navarro! O homem na cama soluçou abertamente, estendendo uma mão trêmula em direção a ela. Você está aqui. Depois de tudo, você está aqui. Ele repetia as palavras como se precisasse convencer a si mesmo de que aquilo era real, de que não era apenas mais um delírio causado pela febre que o consumia há dias. Clarice Mendes tinha 32 anos e havia se tornado uma enfermeira dedicada, conhecida em sua clínica em Recife por seu profissionalismo e empatia. Ela trabalhava turnos duplos sempre que podia, economizando cada centavo para ajudar sua mãe, Dona Eulália, que sofria de problemas no coração. Quando a oportunidade de um contrato temporário em Dubai surgiu, com um salário 3 vezes maior do que ganhava no Brasil, ela não hesitou. Seria apenas 3 meses cuidando de pacientes particulares em um hospital de luxo, tempo suficiente para juntar o dinheiro necessário para a cirurgia da mãe e talvez ainda sobrar algo para reformar a pequena casa onde moravam no bairro de Casa Amarela. Nunca, em seus sonhos mais loucos, ela imaginara que encontraria Felipe Navarro naquele hospital. O mesmo Felipe que havia desaparecido de sua vida 16 anos atrás, sem explicações, sem despedidas, deixando apenas um vazio imenso e perguntas sem respostas que a assombraram durante anos. Eu preciso explicar tudo. Felipe tentou novamente se sentar, mas seu corpo fraco não cooperava. A doença havia roubado dele a vitalidade que Clarice lembrava tão bem. Ele, que antes era forte e cheio de energia, agora parecia uma sombra do que fora. Senhor Navarro, o senhor precisa se acalmar. Clarice falou automaticamente, sua formação profissional tomando o controle mesmo quando seu coração estava em turbilhão. Ela se aproximou da cama, recolhendo os papéis espalhados com mãos que ainda tremiam ligeiramente. Sua pressão arterial está muito alta e qualquer agitação pode piorar seu quadro. Senhor Navarro? Felipe soltou uma risada amarga que terminou em uma tosse dolorosa. Clarice, por favor, depois de tudo que vivemos,
Não me trate como um estranho. Os olhos dela se encheram de lágrimas que ela lutou para conter. Aquela voz, mesmo fraca e alterada pela doença, ainda carregava a mesma cadência que a fazia derreter quando tinham 16 anos. Mas ela não podia permitir que suas emoções tomassem conta. Não ali, não daquela forma. Eu sou sua enfermeira designada, ela respondeu, forçando firmeza em sua voz. E meu trabalho é garantir sua recuperação. Qualquer outra coisa do passado não importa agora. Não importa. Felipe a encarou com uma intensidade que a fez recuar um passo. Como pode dizer que não importa? Você foi a única coisa que sempre importou, Clarice. A única. E eu a perdi. Eu perdi você por minha própria culpa, por minha covardia. Antes que Clarice pudesse responder, a porta se abriu novamente, e uma mulher alta, de cabelos loiros perfeitamente arrumados e vestindo um tailleur caríssimo, entrou no quarto. Seu rosto estava impecavelmente maquiado, mas seus olhos azuis demonstravam preocupação genuína. Felipe, querido, como você está se sentindo? A mulher se aproximou rapidamente da cama, lançando apenas um olhar breve e avaliador para Clarice. A febre baixou? Helena! Felipe fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Esta é Clarice Mendes, minha nova enfermeira. Helena estendeu a mão para Clarice com um sorriso educado e frio. Helena Bergström, assistente pessoal do Sr. Navarro há 8 anos. Espero que você seja mais competente que a anterior. Ele precisa dos melhores cuidados possíveis. Clarice apertou a mão dela brevemente, notando os anéis caros e as unhas perfeitamente feitas. Tudo naquela mulher gritava sofisticação e dinheiro, um mundo completamente diferente do seu. Farei o melhor possível, Clarice respondeu profissionalmente. Agora, se me dão licença, preciso verificar os sinais vitais do paciente e administrar a medicação prescrita. Enquanto trabalhava, conectando novos equipamentos e checando os monitores, Clarice podia sentir os olhos de Felipe sobre ela a cada segundo. Cada movimento que fazia, cada vez que se inclinava para ajustar algo, ela sentia o peso daquele olhar carregado de emoções não ditas. Era perturbador e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Helena permaneceu no quarto, observando tudo com atenção, fazendo perguntas sobre medicamentos e procedimentos. Era claro que ela levava seu papel de assistente muito a sério. Ou talvez houvesse algo mais ali. A forma como ela olhava para Felipe, como tocava seu ombro com uma familiaridade que ia além do profissional, não passou despercebida por Clarice. Sua temperatura está em 39 graus, Clarice informou, anotando na ficha. Vou administrar o antipirético agora e aumentar a dosagem do antibiótico conforme prescrito pelo Dr. Amir. Quando ele vai melhorar? Helena perguntou, cruzando os braços. Temos reuniões importantes em Mumbai na próxima semana. O projeto de expansão na Índia não pode esperar. Ele precisa de repouso completo, Clarice respondeu firmemente, olhando diretamente para Helena. Trabalho está fora de questão por pelo menos 3 semanas. A infecção pulmonar que ele desenvolveu é séria. E se não for tratada adequadamente, pode evoluir para algo muito mais grave. 3 semanas? Helena pareceu horrorizada. Isso é impossível. Felipe, você precisa... Helena, por favor. Felipe interrompeu, sua voz cansada. Faça o que precisa fazer. Remarque as reuniões. Luca pode assumir as negociações em Mumbai. Luca não tem sua visão para... Helena! A voz de Felipe ficou mais forte, mais autoritária, revelando vislumbres do homem de negócios bem-sucedido que se tornara. Eu confio em você para cuidar disso. Agora, por favor, me deixe descansar. Helena abriu a boca como se fosse protestar, mas então assentiu rigidamente. Ela lançou mais um olhar para Clarice, desta vez claramente avaliando-a de forma diferente. Como se tentasse entender que tipo de ameaça aquela enfermeira brasileira de aparência simples poderia representar.
Muito bem. Estarei no escritório resolvendo tudo. Ligarei mais tarde. Helena se inclinou e beijou a testa de Felipe. Um gesto que durou 1 segundo a mais do que seria puramente profissional. Cuide-se, querido. Quando a porta finalmente se fechou atrás dela, o silêncio retornou ao quarto, ainda mais pesado que antes. Clarice continuou seu trabalho, preparando a medicação intravenosa, mas suas mãos estavam menos firmes do que gostaria. Clarice! A voz de Felipe era suave agora, quase suplicante. Por favor, me olhe. Ela não queria. Cada fibra de seu ser gritava para que mantivesse a distância profissional, para que não permitisse que aquele homem voltasse a entrar em seu coração. Mas seus olhos traíram sua vontade, e ela se encontrou olhando para aquele rosto que conhecera quando ambos eram apenas adolescentes cheios de sonhos. Por que você foi embora? As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las, carregadas de toda a dor e confusão que havia guardado durante tantos anos. Por que você simplesmente desapareceu sem uma palavra? Felipe fechou os olhos, e mais lágrimas escaparam, traçando caminhos silenciosos por suas têmporas. Porque eu fui um covarde. Porque eu tinha 17 anos e estava apavorado. Porque meu pai fez escolhas por mim e eu não tive coragem de lutar contra elas. Seu pai? Clarice franziu a testa confusa. O que seu pai tem a ver com... Tudo, Felipe interrompeu, abrindo os olhos novamente. Havia tanta tristeza ali que Clarice sentiu seu coração apertar. Ele tinha a ver com tudo, Clarice. E eu deixei que ele destruísse a única coisa boa que já tive na vida. Antes que Clarice pudesse responder, o monitor começou a apitar de forma irregular. A pressão arterial de Felipe estava subindo perigosamente e sua respiração ficou mais difícil. O treinamento de Clarice assumiu imediatamente e ela pressionou o botão de emergência enquanto ajudava Felipe a se deitar completamente. Respire devagar, Felipe. Devagar. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Sua voz era calma e controlada, mesmo com o pânico tentando se instalar. Você está tendo uma crise de ansiedade junto com a febre. Preciso que confie em mim e respire comigo. Em segundos, uma equipe médica entrou no quarto. O doutor Amir, um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma barba bem aparada, assumiu o comando rapidamente, examinando Felipe enquanto dava ordens para os outros enfermeiros. Precisamos estabilizá-lo, Dr. Amir disse, sua voz calma, mas urgente. Enfermeira Mendes, prepare 5 miligramas de diazepam. Precisamos reduzir essa ansiedade antes que cause mais danos. Clarice trabalhou em sincronia perfeita com a equipe, suas mãos agora firmes e precisas. Isso ela sabia fazer. Isso era terreno conhecido, mesmo em um hospital de luxo em Dubai, mesmo tratando de um homem que já fora o amor de sua vida. A medicina era universal, e ela era boa no que fazia. Levou 20 minutos para estabilizar Felipe completamente. Quando a equipe finalmente saiu, deixando apenas Clarice no quarto, ele já estava sedado, sua respiração regular e o monitor mostrando sinais vitais normais. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama, observando aquele rosto que o tempo havia mudado, mas que ainda era tão reconhecível para ela. 16 anos. Havia sido 16 anos desde aquele verão em Recife, quando ela tinha apenas 16 anos e ele 17. Eles eram vizinhos no bairro, ela morando na casa simples com sua mãe e ele vivendo temporariamente com a avó, enquanto seus pais resolviam a separação em São Paulo. Felipe não se encaixava ali, com suas roupas de marca e seu jeito de garoto da cidade grande, mas de alguma forma eles se encontraram. Foi na pracinha do bairro, numa tarde de sábado. Clarice estava lendo debaixo de uma árvore, tentando escapar do calor sufocante dentro de casa, quando uma bola de futebol rolou até seus pés. Felipe correu atrás dela, pedindo desculpas com um sorriso envergonhado que fez o coração dela dar um salto. "Desculpa aí", ele havia dito, pegando a bola.
Minha mira não é das melhores. Ela havia rido, e esse foi o começo. Nos 3 meses seguintes, eles se tornaram inseparáveis. Ele a buscava todas as manhãs para irem à praia, onde conversavam por horas sobre seus sonhos e medos. Ela queria ser enfermeira, ajudar pessoas, fazer diferença na vida dos outros. Ele dizia que queria ser diferente do pai, que não queria apenas ganhar dinheiro, mas fazer algo significativo. Prometeram que ficariam juntos, que não importava que ele tivesse que voltar para São Paulo no final do verão. Encontrariam um jeito. O amor deles era forte demais para ser separado por distância. E então, de um dia para o outro, ele simplesmente sumiu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma explicação. A avó dele disse apenas que houve uma emergência familiar e ele teve que partir às pressas. Clarice esperou. Esperou semanas, meses, ligando para o número que ele havia dado, mas que nunca atendia. Escreveu cartas que nunca foram respondidas. Eventualmente, ela teve que aceitar que ele havia simplesmente escolhido ir embora, que tudo que eles haviam compartilhado não significava para ele o que significava para ela. Doeu de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Mas a vida continuou. Ela se concentrou nos estudos, conseguiu uma bolsa para a faculdade de enfermagem, formou-se com honras e construiu uma carreira sólida. Houve outros homens ao longo dos anos. Alguns relacionamentos que duraram meses, até um noivado que terminou quando ela percebeu que estava tentando forçar algo que simplesmente não estava lá, porque nenhum deles era Felipe. Nenhum deles a fazia sentir aquela intensidade, aquela conexão. E agora aqui estava ele, dormindo sedado em uma cama de hospital. Um homem rico e poderoso que aparentemente havia construído um império enquanto ela lutava para pagar as contas. As ironias da vida eram cruéis às vezes. Clarice passou a mão pelos cabelos, sentindo o cansaço da viagem e das emoções do dia, a pegando de uma vez. Ela havia chegado a Dubai apenas 24 horas atrás. Ainda estava ajustando-se ao fuso horário. E agora isso. Ela queria ligar para sua mãe, desabafar. Mas o que diria? Mãe, lembra daquele garoto que me partiu o coração quando eu tinha 16 anos? Pois é, ele está aqui, e eu vou cuidar dele pelos próximos 3 meses. O celular dela vibrou no bolso. Era uma mensagem de Joana, sua melhor amiga desde a faculdade. E aí, como está Dubai? Já conheceu algum sheik bonito? Clarice não pôde evitar um sorriso triste. Se ao menos Joana soubesse. Ela digitou uma resposta rápida, dizendo que estava tudo bem, que contaria mais depois, e guardou o telefone. Felipe se mexeu na cama, murmurando algo ininteligível em seu sono. Clarice se levantou e checou o monitor mais uma vez. Tudo normal. A medicação estava funcionando. Ele precisava de repouso e ela precisava de ar. Saindo do quarto, Clarice encontrou uma pequena sala de descanso para funcionários no final do corredor. Preparou um café forte na máquina automática e se sentou em uma das poltronas desconfortáveis, permitindo-se finalmente processar tudo o que havia acontecido. Primeira noite difícil? Uma voz feminina a sobressaltou. Clarice virou e viu outra enfermeira. Uma mulher de cerca de 40 anos, com cabelos escuros, presos em um coque impecável e olhos gentis. Pode-se dizer que sim. Clarice respondeu com um meio sorriso. Sou Leila, enfermeira-chefe do turno da noite. Você é a brasileira que veio para o caso Navarro, certo? Clarice. Ela se apresentou, apertando a mão de Laila. E sim, parece que esse é meu caso pelos próximos 3 meses. Laila se serviu de um chá e sentou-se ao lado de Clarice. Caso complicado. Não só medicamente, mas... Bem, você vai ver. O senhor Navarro é um dos pacientes mais ricos que já passaram por aqui, e com isso vem muita pressão. Muitas pessoas ao redor dele querendo coisas diferentes. Helena, a assistente, Clarice comentou. Ah, sim, Helena.
Leila tomou um gole de seu chá. Ela praticamente vive aqui desde que ele foi internado. Muito dedicada, mas também muito possessiva, eu diria. Fique atenta a isso. Possessiva? Ela não gosta quando outras pessoas ficam muito próximas dele. Já tivemos 2 enfermeiras transferidas a pedido dela. Alegava incompetência profissional, mas todos sabíamos que era porque ele parecia confortável demais com elas. Leila olhou para Clarice com um olhar significativo. Só um aviso de colega para colega. Clarice assentiu, absorvendo a informação. Ótimo, como se a situação já não fosse complicada o suficiente. E o Sr. Navarro, ele é sempre tão... Ela hesitou, procurando a palavra certa. Emotivo? Leila pareceu surpresa. Emotivo? Não, na verdade é o oposto. Nas 2 semanas que está aqui, ele tem sido distante, quase frio. Educado, mas claramente apenas tolerando nossa presença. Você conseguiu uma reação dele? Algo assim, Clarice murmurou, tomando um longo gole do café amargo. Interessante. Leila a estudou com curiosidade. Bem, seja o que for, mantenha o profissionalismo. Pacientes como ele, é fácil se complicar emocionalmente, especialmente quando são charmosos e vulneráveis. Mas no final, eles voltam para seus mundos de riqueza, e nós voltamos para os nossos. As palavras de Leila ecoaram na mente de Clarice, enquanto ela voltava para o quarto de Felipe, 1 hora depois. Ela estava certa, é claro. Manter distância profissional era essencial. Não importava o que eles haviam sido no passado. Agora existiam em realidades completamente diferentes. Felipe ainda dormia quando ela entrou, mas de forma mais tranquila agora. Clarice ajustou o gotejamento do soro, verificou os sinais vitais novamente e anotou tudo na ficha digital. Era quase meia-noite e, tecnicamente, seu plantão terminaria em algumas horas, mas ela havia sido designada para turnos de 12 horas, com folgas a cada 3 dias. Seria uma maratona. Sentando-se na cadeira ao lado da cama, Clarice pegou o livro que havia trazido na bolsa, uma coletânea de contos que Joana havia lhe dado como presente de despedida. Mas as palavras dançavam na página sem fazer sentido. Sua mente estava longe demais, presa em memórias de 16 anos atrás. Clarice, na voz de Felipe, a tirou de seus pensamentos. Ele estava acordado, olhando para ela com olhos ainda sonolentos, mas mais focados que antes. Você ainda está aqui. É meu trabalho, ela respondeu suavemente. Como está se sentindo? Fisicamente, como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Ele tentou sorrir, mas foi mais uma careta. Emocionalmente. Não sei nem por onde começar. Clarice colocou o livro de lado. A medicação vai mantê-lo calmo. Você precisa descansar, Felipe. Conversar pode esperar. Não, não pode. Ele virou a cabeça para olhá-la diretamente. Esperei 16 anos para ter a chance de explicar. Não vou desperdiçá-la agora, mesmo que meu corpo esteja falhando. Não está falhando. Você tem uma infecção pulmonar severa, combinada com exaustão extrema. O Dr. Amir disse que você não parava de trabalhar, mesmo doente. Seu corpo simplesmente disse, chega. Trabalhar sempre foi mais fácil do que lidar com o passado, Felipe murmurou. Mais fácil do que admitir meus erros e arrependimentos. Clarice cruzou os braços, uma defesa instintiva. E você acha que vai resolver tudo agora, depois de tanto tempo? Vai falar algumas palavras bonitas e eu vou simplesmente esquecer que você me abandonou? A dureza em sua voz fez Felipe recuar ligeiramente. Não, eu sei que não é assim que funciona. Não espero seu perdão, Clarice. Nem sei se mereço, mas preciso que você saiba a verdade. Preciso que você entenda que não foi escolha minha te deixar. Não foi escolha sua. Clarice soltou uma risada amarga. Todo mundo tem escolhas, Felipe. Você escolheu desaparecer. Eu tinha 17 anos. A voz dele subiu e imediatamente ele tossiu, dobrando-se de dor.
Clarice estava ao seu lado instantaneamente, ajudando-o a sentar, segurando um copo d'água para seus lábios. Você precisa se acalmar, ela disse firmemente. Estou falando sério, Felipe. Seu corpo não aguenta esse estresse agora. Ele bebeu a água lentamente, suas mãos tremendo enquanto seguravam o copo. Quando finalmente se recostou nos travesseiros, havia lágrimas em seus olhos novamente. Minha mãe morreu. Ele disse suavemente, as palavras caindo como pedras no silêncio do quarto. Naquela noite, quando eu deveria te encontrar na praia para assistirmos o pôr do sol. Minha mãe teve um aneurisma cerebral em São Paulo. Morreu instantaneamente. Clarice sentiu o ar sendo sugado de seus pulmões. Felipe, eu não sabia. Como saberia? Eu nunca te contei. Nunca contei a ninguém. Ele fechou os olhos e as lágrimas escorreram livremente. Meu pai me buscou no meio da noite. Nem me deixou fazer as malas direito. Fomos direto para São Paulo. O funeral, os advogados, a empresa dele entrando em crise porque minha mãe era sócia. Tudo desmoronou de uma vez. Clarice se sentou na beira da cama, sua raiva começando a se dissolver em algo mais complexo, mais doloroso. E meu pai, ele me culpou. Disse que se eu não tivesse insistido em passar o verão em Recife, se eu tivesse ficado em São Paulo como ele queria, eu teria estado lá. Teria chamado a ambulância mais rápido. Talvez ela tivesse sobrevivido. A voz de Felipe estava quebrada agora. Ele estava errado. Os médicos confirmaram que nada poderia ter sido feito. Mas ele precisava de alguém para culpar. E eu acreditei nele. Deus meu, Felipe! Ele me proibiu de ter contato com qualquer coisa ou qualquer pessoa de Recife. Disse que aquele lugar tinha me distraído, tinha me feito negligente. Ele controlava tudo. Meu telefone, meu e-mail, tudo. Eu estava tão perdido, tão quebrado pela morte da minha mãe, que simplesmente deixei. Me tornei esse boneco que ele podia moldar. Felipe abriu os olhos e olhou para Clarice com uma intensidade que a fez estremecer. Mas eu tentei, Clarice. Juro que tentei te encontrar. 2 anos depois, quando completei 19 e fui para a universidade em Barcelona, longe do controle dele, tentei te procurar. Fui para Recife, para sua casa. O coração de Clarice acelerou. Você foi? Quando? Outubro de 2009. Mas você não estava mais lá. A casa estava vazia, com placa de aluguel. Perguntei para os vizinhos, mas ninguém soube me dizer para onde você tinha ido. Uma senhora idosa disse que sua mãe tinha ficado doente e vocês se mudaram, mas não sabia para onde. Clarice se lembrou. Outubro de 2009. Foi quando sua mãe teve o primeiro ataque cardíaco. Elas se mudaram temporariamente para a casa de uma tia em Caruaru, para que Dona Eulália ficasse mais perto de um hospital melhor. Ficaram lá por 4 meses. Eu tentei te encontrar de todas as formas. Redes sociais, registros públicos, tudo. Mas você parecia ter desaparecido e então eu desisti. Pensei que talvez fosse o destino me dizendo que eu havia perdido minha chance, que o dano que causei era irreparável. Você poderia ter tentado mais. Clarice sussurrou, mas sem a convicção de antes. Deveria ter tentado mais, Felipe concordou. Mas eu me convenci de que você era melhor sem mim, que você havia seguido em frente, construído uma vida, que talvez você até me odiasse pelo que fiz. E isso seria justo. O silêncio se instalou entre eles, pesado com anos de dor e mal-entendidos. Clarice não sabia o que sentir. Parte dela queria acreditar em cada palavra, queria abraçá-lo e dizer que tudo estava bem, que eles poderiam recomeçar. Mas outra parte, a parte que havia sofrido, que havia chorado até não ter mais lágrimas, que havia reconstruído sua vida dos pedaços quebrados que ele havia deixado, essa parte estava com medo. E Helena? As palavras saíram antes que Clarice pudesse detê-las. Ela parece muito próxima de você. Felipe soltou um suspiro longo. Helena é minha assistente.
E sim, ela provavelmente tem sentimentos por mim. Mas eu nunca dei razões para ela pensar que havia algo além de uma relação profissional. Tentei ser claro sobre isso várias vezes, mas ela é persistente. Por que a mantém por perto, então? Porque ela é excepcional no que faz. Minha empresa cresceu exponencialmente nos últimos anos, em grande parte devido à sua eficiência. E por que... Ele hesitou. Porque é mais fácil manter pessoas a uma distância profissional do que deixar alguém realmente entrar. Aprendi isso com meu pai. Que tipo de empresa você tem? Clarice perguntou, percebendo que sabia muito pouco sobre o que Felipe se tornara. Tecnologia sustentável. Desenvolvemos sistemas de energia renovável para países em desenvolvimento. Escritórios em Lisboa, Mumbai, Nairobi e aqui em Dubai. Havia um toque de orgulho em sua voz, mas também cansaço. É irônico, não é? Meu pai queria que eu assumisse sua empresa de investimentos em São Paulo, que me tornasse um tubarão corporativo como ele. Mas eu escolhi fazer algo diferente. Algo que achei que você aprovaria. O coração de Clarice apertou. Felipe, cada decisão que tomei, cada projeto que escolhi, uma parte de mim sempre pensava, o que Clarice acharia disso? Patético, não é? Carregar uma garota de 16 anos no coração por toda a vida. Você não me conhece mais. Clarice disse suavemente. Eu não sou mais aquela garota. Eu sei. E eu não sou mais aquele garoto. Felipe estendeu a mão lentamente, hesitante, e quando Clarice não se afastou, ele gentilmente tocou os dedos dela. Mas talvez possamos conhecer quem nos tornamos. Clarice olhou para aquela mão sobre a sua, maior agora, com calos que não existiam quando ele tinha 17 anos, mas ainda carregando a mesma marca de nascença no polegar que ela costumava traçar com o dedo. Tantas memórias naquele simples toque. Eu não sei se posso fazer isso. Ela admitiu, sua voz quebrando. Eu não sei se posso abrir meu coração novamente e arriscar que você saia da minha vida outra vez. Eu entendo, e não vou pressionar, mas Clarice, ele apertou sua mão gentilmente. Estou doente, mas não estou morrendo. Vou me recuperar, e quando isso acontecer, vou passar os próximos 50 anos, se você me deixar, provando que não sou mais aquele garoto covarde, que desta vez eu vou lutar por você. As lágrimas que Clarice havia estado segurando finalmente caíram. Todas as emoções que ela havia reprimido durante 16 anos, toda a dor, toda a raiva, toda aquela tristeza que nunca realmente cicatrizou, tudo veio à tona de uma vez. E Felipe, mesmo fraco e doente, puxou-a gentilmente para perto, deixando-a chorar contra seu ombro, como haviam feito tantas vezes quando eram adolescentes. Eu senti tanto sua falta, ela soluçou. Você não faz ideia de quanto. Senti sua falta todos os dias. Ele sussurrou contra seus cabelos. Todos os malditos dias. Eles ficaram assim por longos minutos, dois corações quebrados, tentando encontrar um caminho de volta um para o outro, através de anos de dor e separação. O monitor continuou seu bip constante, marcando os batimentos cardíacos de Felipe. Cada um deles uma promessa silenciosa de que desta vez eles teriam tempo. Quando Clarice finalmente se afastou, ela limpou as lágrimas e tentou recuperar algum controle profissional. Você realmente precisa descansar agora. Não posso ser uma boa enfermeira se continuar deixando você se agitar assim. Felipe sorriu. E foi o primeiro sorriso genuíno que ela via desde que entrara naquele quarto. Enfermeira autoritária. Acho que gosto disso. Ela não pôde evitar um sorriso de volta, mesmo com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Durma, Felipe Navarro. Vamos ter muito tempo para conversar durante sua recuperação. Promete que vai estar aqui quando eu acordar? Prometo. E pela primeira vez em 16 anos, foi uma promessa que ambos sabiam que seria cumprida. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina estranha, mas confortável.
Clarice cuidava de Felipe durante seus plantões de 12 horas, administrando medicamentos, trocando curativos, monitorando sua recuperação. Fisicamente, ele estava melhorando de forma constante. A infecção pulmonar estava respondendo aos antibióticos, sua febre havia baixado e ele já conseguia se sentar e caminhar pelo quarto com assistência. Mas era nos momentos entre os procedimentos médicos que a verdadeira cura acontecia. Eles conversavam durante horas, preenchendo os espaços vazios de 16 anos. Felipe contou sobre a universidade em Barcelona, sobre como havia lutado com depressão após a morte da mãe, sobre como construiu sua empresa do zero, com um empréstimo bancário e pura determinação. Contou sobre as viagens pelo mundo, sobre os projetos que implementara em aldeias africanas sem eletricidade, sobre a satisfação de ver comunidades inteiras transformadas por energia limpa. Clarice, por sua vez, compartilhou suas próprias histórias. Falou sobre a faculdade de enfermagem, sobre os plantões exaustivos no hospital público, sobre os pacientes que nunca esqueceria. Contou sobre sua mãe, sobre como Dona Eulália havia sido sua rocha durante os momentos mais difíceis, sobre a doença cardíaca que agora ameaçava tirar a única família que tinha. Por que você aceitou vir para Dubai? Felipe perguntou uma tarde, enquanto ela checava sua pressão arterial. O dinheiro, Clarice respondeu honestamente. Minha mãe precisa de uma cirurgia de ponte de safena. O SUS tem uma fila de espera de 2 anos. Particular custa uma fortuna. 3 meses aqui e eu consigo pagar a cirurgia e ainda sobra para reformar nossa casa. Felipe ficou em silêncio por um momento, depois disse, deixa eu pagar. O quê? Não! Clarice o olhou, chocada. Por favor, deixa eu fazer isso. Não como caridade, mas como... Ele procurou as palavras certas. Como uma forma de retribuir tudo que você está fazendo por mim. Felipe, eu estou sendo paga para cuidar de você. É meu trabalho. Você e eu sabemos que é mais que isso. Ele segurou a mão dela, impedindo-a de continuar com o procedimento. Clarice, deixa eu ajudar. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Deixa eu fazer algo significativo com ele. Não posso aceitar isso. Por orgulho? Por princípio, ela corrigiu. Eu consegui chegar até aqui sozinha. Vou conseguir isso também. Felipe assentiu, respeitando sua decisão. Mas Clarice podia ver em seus olhos que aquilo não seria a última vez que ele tentaria ajudar. Helena continuava sendo uma presença constante no hospital, aparecendo várias vezes ao dia com relatórios, documentos para assinar e atualizações sobre a empresa. Ela havia se tornado notavelmente mais fria com Clarice após aquele primeiro encontro, tratando-a com uma educação gelada que mal disfarçava a hostilidade. Ela não gosta de mim, Clarice comentou um dia, depois que Helena saiu do quarto com um olhar particularmente venenoso. Ela está com ciúmes, Felipe disse simplesmente, do tempo que passo com você, da forma como converso com você. Helena está acostumada a ser a pessoa mais importante na minha vida profissional. E agora o quê? E agora existe você. Felipe olhou para ela com uma intensidade que fez Clarice se sentir exposta. E você não é apenas parte da minha vida profissional. Você é tudo o que importa. Felipe, não podemos. Eu não posso. Clarice se afastou, lutando contra seus próprios sentimentos. Você ainda é tecnicamente meu paciente. Há códigos de ética, limites profissionais. Quando eu me recuperar, quando você se recuperar, vai voltar para sua vida de executivo bilionário, viajando pelo mundo, fazendo negócios importantes. E eu vou voltar para Recife, para meus plantões no hospital público, para cuidar da minha mãe. Clarice falou as palavras que havia estado pensando, mas com medo de verbalizar. Nossos mundos não se encaixam mais, Felipe. Eles podem se encaixar se a gente quiser. Você está vivendo em uma fantasia. Doença tem uma forma de fazer isso com as pessoas.
Você está vulnerável, eu sou familiar, mas quando você sair daqui, você acha que é isso? Felipe se sentou na cama, ignorando o desconforto. Acha que eu estou confundindo gratidão com amor? Confundindo nostalgia com sentimentos reais? Estou dizendo que não sabemos. Foram 16 anos, Felipe. Somos pessoas completamente diferentes. Então vamos descobrir. Ele estendeu a mão para ela. Não estou pedindo para você decidir agora se vai passar o resto da vida comigo. Estou pedindo uma chance real de explorarmos isso, de vermos se o que sentíamos ainda existe. Clarice olhou para aquela mão estendida, representando tanta coisa. Uma chance de felicidade, mas também o risco de ter seu coração partido novamente. Ela havia construído paredes tão altas ao redor de suas emoções depois que ele foi embora. Deixá-las cair agora parecia aterrorizante. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Não era Helena desta vez, mas um homem alto, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados, vestindo um terno que provavelmente custava mais que o carro de Clarice. Seus olhos eram do mesmo castanho de Felipe, mas duros e calculistas. Então é aqui que você está perdendo tempo, o homem disse, sua voz carregada de desaprovação enquanto olhava de Felipe para Clarice. Felipe empalideceu. Pai, o que você está fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Meu filho está doente do outro lado do mundo e você acha que eu não viria? Gustavo Navarro entrou no quarto como se fosse dono do lugar, seu olhar avaliador passando por Clarice com desprezo óbvio. E quem é esta? Clarice Mendes, minha enfermeira, Felipe respondeu, mas sua voz estava tensa. Enfermeira. Gustavo repetiu a palavra como se fosse algo distasteful. Parece que você tem um tipo, Felipe. Sempre atraído por mulheres de status inferior. Pai! A voz de Felipe saiu mais forte do que deveria para alguém ainda se recuperando. Clarice sentiu seu rosto esquentar de raiva e humilhação. Com licença, ela disse, sua voz controlada com esforço. Preciso checar outros pacientes. Clarice, espera. Felipe tentou, mas ela já estava saindo. No corredor, ela encostou na parede, tentando controlar a respiração. Aquele homem, em menos de 1 minuto, havia confirmado todos os seus medos sobre a impossibilidade de uma relação com Felipe funcionar. Eles viviam em mundos diferentes, e pessoas como Gustavo Navarro nunca aceitariam alguém como ela. Não deixe ele te afetar, a voz de Laila a surpreendeu. A enfermeira-chefe estava ao seu lado com uma expressão de simpatia. Homens como esse acham que dinheiro lhes dá o direito de tratar outros como inferiores. Ele é o pai do Felipe, Clarice disse ainda processando o encontro. E daí? Isso não lhe dá o direito de ser desrespeitoso. Você é uma profissional excepcional, Clarice. Não deixe ninguém fazer você pensar diferente. Clarice assentiu, mas as palavras de Gustavo ainda ecoavam em sua mente. Sempre atraído por mulheres de status inferior. O que isso significava? Havia havido outras? E o que acontecera com elas? Ela não voltou ao quarto de Felipe pelo resto do dia, delegando seus cuidados para outro enfermeiro. Ela sabia que estava sendo covarde, mas não conseguia enfrentar nem Felipe nem seu pai naquele momento. Precisava de espaço para pensar, para processar tudo. Quando seu plantão finalmente terminou às 20 horas, ela estava exausta mental e emocionalmente. Voltou para o pequeno apartamento que o hospital havia fornecido, um estúdio simples, mas limpo, a 20 minutos de distância. Tomou um banho longo, tentando lavar a tensão do dia, e estava prestes a se jogar na cama quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Por um momento, ela considerou não atender, mas algo a fez aceitar a ligação. Clarice? É Helena. Helena? Clarice não conseguiu esconder a surpresa. Como você conseguiu meu número? Tenho meus meios. Preciso falar com você. É sobre Felipe. Um frio percorreu a espinha de Clarice. Ele piorou? O que aconteceu?
Não, não é isso. Ele está bem fisicamente, mas posso te encontrar? Pessoalmente, há coisas que você precisa saber e não posso falar pelo telefone. Cada instinto de Clarice gritava que era uma má ideia, mas a preocupação com Felipe era maior. Onde? Tem um café perto do hospital, o Arabian Nights. Posso estar lá em 30 minutos. Clarice concordou, contra seu melhor julgamento. Vestiu-se rapidamente e pegou um táxi para o café. Helena já estava lá quando ela chegou, sentada em uma mesa nos fundos, longe de outras pessoas. Ela estava diferente sem o tailleur formal, usando jeans e uma blusa simples, os cabelos soltos. Parecia mais jovem, mais vulnerável. Obrigada por vir, Helena disse quando Clarice se sentou. Ela pediu chá para ambas antes de continuar. Sei que não fomos exatamente amigáveis e peço desculpas por isso. Por que você quis me encontrar? Clarice foi direto ao ponto. Helena tomou um gole longo do chá, como se estivesse reunindo coragem. Porque eu vi como Felipe olha para você e porque... Ela pausou. Porque eu já vi aquele olhar antes, em outra pessoa. Você mencionou que ele tem um tipo... Clarice lembrou das palavras cruéis de Gustavo. O que isso significa? Há 5 anos, Felipe estava noivo. Helena largou a bomba calmamente, observando a reação de Clarice. O nome dela era Mariana Silva. Ela era professora de uma escola pública em Brasília. Eles se conheceram quando Felipe estava implementando um projeto de energia solar em comunidades carentes lá. Clarice sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Noivo, eles se apaixonaram rapidamente. Felipe era diferente com ela. Mais leve, mais feliz do que eu já o havia visto. Ela era tudo que ele não era. Simples, genuína, sem interesse em seu dinheiro ou status. Muito parecida com você, na verdade. O que aconteceu? Gustavo Navarro aconteceu. Helena disse o nome com desprezo. Ele não podia aceitar que seu filho, herdeiro de sua fortuna e nome, se casasse com uma professora de escola pública. Ele fez coisas terríveis para separá-los. Que tipo de coisas? Primeiro, tentou subornar Mariana. Ofereceu-lhe milhões para deixar Felipe. Ela recusou, é claro. Então ele ficou criativo. Helena olhou para suas mãos, claramente desconfortável. Ele tinha investigadores privados cavando toda a vida dela, da família dela. Encontraram algumas coisas que poderiam ser distorcidas. Uma prima com histórico de uso de drogas, um tio com dívidas de jogo. Nada relacionado a ela diretamente, mas ele usou isso para criar uma narrativa de que ela vinha de uma família problemática, que estava usando Felipe. Isso é doentio. Sim, é. Mas funcionou. A mídia foi alimentada com histórias. Rumores começaram a circular. A reputação de Mariana foi destruída. Ela não conseguia nem ir à escola onde lecionava sem ser assediada por paparazzis. Sua família estava sofrendo pressão. E então... Helena pausou, engolindo com dificuldade. Então, ela terminou com Felipe. Disse que o amava, mas que não podia viver naquele mundo, sob aquele escrutínio constante. E Felipe? Ficou devastado. Caiu em uma depressão profunda por meses. Foi quando ele se jogou completamente no trabalho, viajando sem parar, aceitando projetos em lugares cada vez mais remotos. Era como se ele estivesse tentando se perder, sabe? Para não ter que sentir a dor. Clarice fechou os olhos, processando tudo isso. Por que você está me contando isso? Porque você precisa entender o que está enfrentando. Gustavo não vai aceitar você também. E ele tem recursos ilimitados e nenhuma consciência sobre como usá-los. Ele vai destruir sua vida se você ficar no caminho dos planos dele para Felipe. E quais são esses planos? Casar Felipe com alguém da sociedade, alguém que fortaleça o nome Navarro, que traga conexões úteis para os negócios. Há algumas candidatas que ele tem em mente. De fato, Helena hesitou. Uma delas deve chegar amanhã. Isabella Whitmore, filha de um magnata britânico.
Gustavo já está arranjando encontros casuais entre ela e Felipe. Clarice sentiu náusea. Era exatamente como ela havia temido. Ela e Felipe simplesmente não pertenciam ao mesmo mundo. E pessoas como Gustavo nunca permitiriam que eles ficassem juntos. Por que você está me contando tudo isso? Clarice perguntou novamente. Achei que você queria Felipe para si. Helena soltou uma risada amarga. Eu quero. Sou apaixonada por ele há anos. Mas eu também o conheço bem o suficiente para saber que ele nunca vai me olhar da forma que olha para você ou como olhava para Mariana. E honestamente, ela olhou diretamente para Clarice. Prefiro vê-lo feliz com alguém que ele realmente ama do que vê-lo se casando com alguma socialite vazia só para agradar o pai. Clarice ficou em silêncio, absorvendo tudo. Havia uma sinceridade nas palavras de Helena que era impossível ignorar. Então o que eu faço? Clarice finalmente perguntou, sentindo-se perdida. Lute por ele, mas esteja preparada para o que virá. Gustavo não vai facilitar. Helena se inclinou para a frente. E outra coisa, Felipe nunca te contou sobre Mariana, contou? Clarice balançou a cabeça. Isso é porque ele ainda carrega aquela culpa. Ainda sente que foi responsável por destruir a vida dela. Ele provavelmente está apavorado de que a história se repita com você. Helena pegou sua bolsa, preparando-se para sair. Converse com ele, Clarice, de verdade, sem as paredes profissionais que você insiste em manter. Porque se vocês vão ter alguma chance contra Gustavo Navarro, precisam estar absolutamente unidos. Quando Clarice voltou ao hospital na manhã seguinte, estava decidida a confrontar Felipe sobre tudo que Helena havia revelado. Mas quando chegou ao quarto dele, encontrou uma cena que fez seu estômago revirar. Uma mulher deslumbrante, de cabelos negros perfeitamente ondulados e vestindo um vestido que provavelmente custava mais que o salário anual de Clarice, estava sentada na beira da cama de Felipe, rindo de algo que ele havia dito. Oh, Felipe, você sempre foi tão engraçado, a mulher disse com um sotaque britânico refinado, tocando o braço dele de forma familiar. Gustavo estava no canto do quarto, observando a cena com satisfação óbvia. Quando viu Clarice na porta, seu sorriso se ampliou como um predador que acabara de encurralar sua presa. Ah, a enfermeira chegou, ele disse, chamando a atenção de todos para Clarice. Isabela, querida, esta é Clarice Mendes, a funcionária que tem cuidado do Felipe. Isabela virou e deu a Clarice um sorriso educado, mas desinteressado, o tipo de sorriso que pessoas ricas dão para a equipe de serviço. Prazer. Felipe me disse que você tem sido muito atenciosa. Felipe, por sua vez, parecia desconfortável, seus olhos se encontrando com os de Clarice em um pedido silencioso de compreensão. Mas Clarice sentia-se entorpecida, como se estivesse assistindo tudo de fora de seu próprio corpo. Preciso verificar seus sinais vitais, ela disse, sua voz saindo mais fria do que pretendia. Se me dão licença. Claro, claro. Isabela se levantou graciosamente. Gustavo, por que não me mostra aquele café maravilhoso que você mencionou? Podemos deixar Felipe descansar um pouco. Gustavo concordou prontamente, claramente satisfeito com como as coisas estavam se desenrolando. Antes de sair, ele lançou um último olhar para Clarice, e havia tanto triunfo naquele olhar que ela teve que desviar os olhos. Quando a porta finalmente se fechou, o silêncio no quarto era ensurdecedor. Clarice começou a trabalhar mecanicamente, verificando o monitor, ajustando o gotejamento do soro, evitando olhar para Felipe. Clarice, por favor, olha para mim, Felipe implorou. Preciso checar sua temperatura, ela respondeu, mantendo o tom profissional. Esquece a maldita temperatura. Olha para mim. A intensidade em sua voz a fez parar. Ela se virou lentamente e viu que ele estava sentado na cama, olhando para ela com uma expressão de desespero. Eu não a convidei aqui. Não quero ela aqui. Meu pai, ele está manipulando tudo, tentando me forçar a algo que eu não quero.
E o que você quer, Felipe? Clarice perguntou, cruzando os braços. Porque de onde estou, parece que você tem uma escolha muito fácil. Uma mulher linda, rica, do seu mundo social, tudo que seu pai quer para você. Você sabe que não é isso que eu quero. Você sabe. Sei, porque Helena me contou sobre Mariana ontem à noite. Me contou sobre como você estava noivo há 5 anos e nunca mencionou isso para mim. Felipe empalideceu. Helena não tinha direito. Ela tinha todo o direito, porque ao contrário de você, ela foi honesta comigo sobre o que estou enfrentando. Sobre quem é seu pai e até onde ele está disposto a ir para controlar sua vida. Eu ia te contar sobre Mariana. Felipe disse, sua voz quebrando. Eu só não sabia como. Não sabia como explicar que fui covarde de novo, que deixei meu pai destruir mais uma pessoa que eu amava. E você acha que vai ser diferente comigo? Acha que de alguma forma eu sou mais forte que ela? Que vou conseguir suportar tudo que seu pai vai jogar em mim? Clarice sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Eu tenho uma vida, Felipe. Uma mãe que precisa de mim. Não posso simplesmente me jogar em uma guerra contra um bilionário que tem recursos ilimitados para me destruir. Então é isso? Você vai desistir antes mesmo de tentarmos? Eu estou sendo realista. Olha para mim, Felipe. Realmente olha. Clarice abriu os braços. Eu sou uma enfermeira de Recife. Uso uniformes surrados porque não tenho dinheiro para comprar novos. Moro em uma casa pequena em um bairro simples. Minha ideia de luxo é conseguir comer em um restaurante uma vez por mês. E você? Ela olhou ao redor do quarto de hospital privado, que provavelmente custava mais por noite do que ela ganhava em uma semana. Você vive em um mundo completamente diferente. Mundos podem ser unidos, Felipe disse, mas havia dúvida em sua voz agora. Podem. Mariana não conseguiu, e eu não sei se sou forte o suficiente para tentar. Felipe estendeu a mão para ela, mas desta vez Clarice não a pegou. Ela viu a dor que isso causou nos olhos dele, mas era necessário. Por mais que seu coração implorasse para correr para seus braços, sua cabeça sabia que era a coisa certa a fazer. Vou pedir para ser transferida para outro paciente, ela disse suavemente. Há outro enfermeiro igualmente qualificado que pode assumir seus cuidados. Será melhor assim. Não, Clarice, não faça isso, por favor. Preciso fazer. Ela finalmente o olhou diretamente, deixando-o ver toda a dor e confusão que sentia. Porque se eu ficar, vou me apaixonar completamente por você. E quando seu pai finalmente me destruir, e ele vai, não vai sobrar nada de mim. Preciso me proteger, Felipe. Preciso proteger minha mãe. É a coisa certa a fazer. Antes que ele pudesse responder, ela saiu do quarto e desta vez não olhou para trás. As próximas 48 horas foram as mais difíceis da vida de Clarice. Ela havia formalmente solicitado transferência para outro caso, alegando conflito de interesse pessoal. A supervisora havia aceito sem fazer muitas perguntas. Essas coisas aconteciam às vezes em cuidados particulares intensivos. Outro enfermeiro, um homem competente chamado Ricardo, assumiu os cuidados de Felipe. Clarice foi designada para cuidar de uma paciente idosa que estava se recuperando de uma cirurgia de quadril. O trabalho era mais fácil, menos emocionalmente carregado, mas ela se sentia vazia por dentro. Várias vezes por dia, ela se pegava olhando na direção do quarto de Felipe, imaginando como ele estava, se estava melhorando, se Isabela ainda estava por perto. Joana ligou do Brasil, sentindo que algo estava errado apenas pelo tom de voz de Clarice. O que aconteceu? Você parece destruída. Clarice contou tudo, sobre Felipe, sobre o reencontro, sobre Gustavo e Isabela, sobre sua decisão de se afastar. Joana ouviu em silêncio, e quando Clarice terminou, ela suspirou profundamente. Você está com medo,
Joana disse simplesmente. Claro que estou com medo. Você ouviu tudo que eu disse? Esse homem tem o poder de... Não, não é disso que você tem medo, Joana a interrompeu. Você não tem medo do pai dele, ou do dinheiro, ou até de ter seu coração partido novamente. Você tem medo de acreditar que merece ser feliz. As palavras atingiram Clarice como um tapa. Isso não é verdade, não é? Clarice, você passou 16 anos se convencendo de que aquele amor adolescente foi apenas uma fantasia, que você não era boa o suficiente para alguém como Felipe. E agora que ele está aqui, te dizendo que você sempre foi tudo o que ele quis, você não consegue acreditar, porque acreditar significaria arriscar, e arriscar dói. Clarice sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. E se eu arriscar e der errado? E se eu perder tudo? E se der certo? Joana retrucou suavemente. E se você passar o resto da vida se perguntando e se? Qual dor seria pior? Depois de desligar, Clarice ficou sentada em seu pequeno apartamento, as palavras de Joana ecoando em sua mente. Sua amiga estava certa. Ela estava deixando o medo controlar suas decisões, exatamente como tinha feito durante anos após Felipe desaparecer. Ela estava prestes a pegar o telefone, a ligar para o hospital e pedir para falar com Felipe quando bateram na porta. Estranhando, ela não conhecia ninguém em Dubai. Clarice abriu com cautela. Era Helena, mas desta vez ela parecia verdadeiramente preocupada. Você precisa voltar ao hospital agora, ela disse sem preâmbulos. O coração de Clarice disparou. O que aconteceu? Felipe piorou? Não é isso, mas ele está tomando decisões terríveis, decisões que vai se arrepender. Helena pegou o braço de Clarice. Ele concordou em jantar com Isabela esta noite, fora do hospital, e Gustavo está pressionando para que ele assine alguns documentos que vão essencialmente prendê-lo a obrigações familiares que incluem um casamento arranjado. Por que você está me contando isso? Eu achei que você ia ficar feliz com isso. Porque eu o vi hoje cedo. Vi como ele estava vazio, apenas existindo, e percebi que se ele fizer isso, se ele deixar o pai forçá-lo a mais um casamento sem amor, ele vai morrer por dentro. Talvez não fisicamente, mas tudo que faz dele quem ele é vai desaparecer. Helena olhou para Clarice com urgência. Você precisa impedir isso, precisa lembrá-lo do que vale a pena lutar. Clarice hesitou apenas um segundo antes de pegar sua bolsa. Vamos. No táxi a caminho do hospital, Helena explicou os detalhes. Gustavo havia arranjado um jantar em um dos restaurantes mais exclusivos de Dubai. Um lugar no topo do Burj Khalifa, onde apenas pessoas extremamente ricas tinham acesso. Isabela, é claro, estaria lá, junto com seus pais e alguns associados de negócios de Gustavo. Era basicamente uma apresentação formal de Felipe como futuro genro. Como vou entrar em um lugar assim? Clarice perguntou, olhando para seu jeans e camiseta simples. Helena sorriu pela primeira vez desde que Clarice a conhecera. Deixa isso comigo. Uma hora depois, Clarice estava em um provador de uma boutique cara, olhando seu reflexo em um espelho. O vestido que Helena havia escolhido era simples, mas elegante, em um azul profundo que realçava seus olhos. Sapatos de salto que ela mal conseguia andar, mas Helena insistiu que eram necessários. E uma maquiadora profissional havia trabalhado em seu rosto, realçando seus traços naturais. Você está linda, Helena disse com aprovação genuína. Agora, aqui está o plano. O restaurante At. Mosfeira estava no 122º andar do Burj Khalifa, e a vista era literalmente de tirar o fôlego. Clarice nunca tinha estado em um lugar assim. Cada detalhe gritava luxo e exclusividade. O Maitri a olhou com ceticismo quando ela chegou sozinha. Mas Helena havia feito uma reserva falsa em nome de um dos sócios de Gustavo, e isso lhe garantiu entrada. Ela viu a mesa de Felipe imediatamente. Ele estava sentado entre Isabela e uma mulher mais velha, que claramente era a mãe dela, vestindo um terno impecável, mas com uma expressão distante.
Gustavo estava ao lado, falando animadamente com um homem que Clarice assumiu ser o pai de Isabela. Todos pareciam felizes, exceto Felipe. Clarice atravessou o restaurante, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Várias pessoas olharam para ela, uma mulher desconhecida caminhando sozinha em um lugar onde todos se conheciam. Mas ela manteve o queixo erguido e continuou. Foi Gustavo quem a viu primeiro. Seu rosto imediatamente se fechou em uma expressão de fúria mal contida. "O que você está fazendo aqui?" A conversa na mesa parou. Felipe virou a cabeça tão rapidamente que quase derrubou seu copo de vinho. Quando seus olhos encontraram os dela, Clarice viu esperança, surpresa e medo ali, tudo de uma vez. "Eu vim falar com Felipe", Clarice disse, sua voz firme apesar de suas mãos tremerem. "Se me dão licença, você não tem direito de estar aqui." Gustavo se levantou, sua voz baixa, mas ameaçadora. "Esta é uma reunião privada." "Pai, deixa ela falar", Felipe disse, também se levantando. "Felipe, senta. Não vamos causar uma cena por causa de uma..." "Escolha suas próximas palavras com muito cuidado", Felipe interrompeu. E havia uma frieza em sua voz que Clarice nunca tinha ouvido antes. "Porque se você insultar Clarice, não haverá volta. Entendeu?" Gustavo pareceu genuinamente surpreso pela firmeza do filho. Isabela olhava entre eles com confusão, claramente sem entender o que estava acontecendo. "Felipe, querido, quem é esta pessoa?" A mãe de Isabela perguntou com curiosidade educada. "Esta pessoa", Felipe disse olhando diretamente para Clarice, "é a mulher que eu amo, a mulher que sempre amei e que sempre vou amar." Um silêncio chocado caiu sobre a mesa. Isabela ficou pálida, seus lábios se apertando em uma linha fina. Gustavo parecia prestes a ter um ataque. "Felipe Navarro, senta agora!" Gustavo ordenou. "Não!" Felipe caminhou ao redor da mesa até estar na frente de Clarice. "Passei tempo demais deixando você controlar minha vida, papai. Tempo demais sendo covarde. Não vou fazer isso de novo." Ele pegou a mão de Clarice, entrelaçando seus dedos com os dela. "Eu sei que você está com medo. Eu também estou. Mas a diferença agora é que eu não vou deixar o medo vencer. Não vou deixar meu pai ou dinheiro ou expectativas sociais me afastarem de você novamente." "Felipe", Clarice sussurrou, lágrimas enchendo seus olhos. "Eu não sei se sou forte o suficiente para isso. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você construiu uma vida do nada. Cuida da sua mãe sozinha. Trabalha turnos impossíveis para realizar seus sonhos. Você é muito mais forte do que eu jamais fui." Gustavo bateu a mão na mesa, fazendo a louça cara tilintar. "Se você sair daqui com ela agora, está escolhendo abrir mão de tudo. Sua herança, seu nome, as conexões da família. Você entende isso?" Felipe virou-se para o pai e havia uma paz em seu rosto que não estava lá antes. "Eu entendo. E eu escolho ela. Escolho amor ao invés de dinheiro. Escolho felicidade ao invés de aprovação. E se isso significa começar do zero, então que seja." "Você vai se arrepender", Gustavo disse, sua voz tremendo de raiva. "Quando o dinheiro acabar, quando a realidade bater, você vai olhar para ela e vai se arrepender." "A única coisa que me arrependo", Felipe respondeu calmamente, "é de ter levado 16 anos para ter essa coragem." Ele se virou para Isabela, que estava claramente humilhada por toda a situação. "Isabela, me desculpe. Você não merecia ser colocada nessa posição. Você é uma mulher incrível e vai encontrar alguém que te ame da forma que você merece. Mas essa pessoa não sou eu." Isabela assentiu rigidamente, sua dignidade intacta, apesar de tudo. "Pelo menos você foi honesto", ela disse suavemente. "Mais do que muitos homens seriam." Felipe pegou a mão de Clarice mais firmemente e começou a caminhar em direção à saída. Mas antes de saírem, Gustavo falou mais uma vez. "Felipe, se você atravessar aquela porta com ela, não há volta. Você me ouve?
Não vai haver segunda chance. Felipe parou, virou-se uma última vez para o pai. Eu sei. Adeus, pai. Eles caminharam juntos através do restaurante, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. Só quando estavam no elevador, descendo dos 122 andares, Felipe finalmente soltou a respiração que estava segurando. Oh, Deus, ele disse, passando a mão pelos cabelos. Eu realmente fiz isso. Eu realmente... Clarice puxou-o para seus braços, segurando-o firme, enquanto ele processava tudo o que havia acontecido. Você fez, ela sussurrou. E eu estou tão orgulhosa de você. Eu não sei o que vem agora, ele admitiu, sua voz abafada contra o ombro dela. Não sei como vamos fazer isso funcionar. Minha empresa está no nome da família. Meus recursos estão congelados. Eu literalmente não tenho nada agora, exceto a roupa que estou usando. Clarice segurou o rosto dele entre suas mãos, forçando-o a olhar para ela. Nós vamos descobrir, juntos. Você tem sua mente brilhante, sua educação, sua experiência, e eu tenho minhas mãos que curam e meu coração que nunca deixou de te amar. Vamos começar daí. Começar do 0 aos 33 anos. Ele soltou uma risada sem humor. Meu pai tem razão, eu devo ser louco. Ou talvez você seja são pela primeira vez em anos, Clarice sugeriu. Felipe, você passou a vida inteira tentando agradar seu pai, tentando preencher expectativas impossíveis. Talvez agora você finalmente possa viver por você mesmo. Quando o elevador abriu no térreo, eles saíram para a noite quente de Dubai, e pela primeira vez, nenhum dos dois sabia exatamente o que o futuro traria. Mas estavam juntos, e naquele momento isso era suficiente. Nas semanas que se seguiram, a realidade de suas escolhas começou a se manifestar. Gustavo havia feito bom em sua ameaça. Todos os fundos de Felipe foram cortados, seus cartões de crédito cancelados, seu acesso à empresa bloqueado. Helena, em um ato surpreendente de lealdade, renunciou ao cargo de assistente de Felipe e ajudou a transferir todos os documentos pessoais dele antes que Gustavo pudesse confiscá-los. Felipe ainda estava tecnicamente em recuperação. Então, ele e Clarice ficaram em Dubai, vivendo no pequeno apartamento de estúdio que o hospital fornecia a ela. Era apertado, sem luxos, completamente diferente de qualquer coisa que Felipe já havia experimentado, mas ele nunca reclamou. Na verdade, Clarice nunca o tinha visto tão leve. Ele aprendeu a cozinhar receitas simples, com vários desastres no processo. Andava pelo supermercado maravilhado com os preços das coisas comuns e passava horas simplesmente sentado na pequena varanda, observando o pôr do sol. Você sente falta? Clarice perguntou uma noite enquanto preparavam um jantar simples de macarrão e molho. Do dinheiro da vida que você tinha? Felipe parou de picar tomates e olhou ao redor do apartamento minúsculo. Você sabe o que é estranho? Aquela vida nunca pareceu realmente minha. Era como se eu estivesse interpretando um papel, sendo quem meu pai queria que eu fosse. Mas isso aqui, ele gesticulou para o pequeno espaço, para a refeição simples, isso parece real, parece meu. Ainda assim deve ser difícil, Clarice insistiu. É um ajuste, ele admitiu. Mas sabe o que é mais difícil? Perceber quantos anos desperdicei perseguindo coisas que não importavam. Acordar ao seu lado todas as manhãs vale mais do que todos os negócios que fechei, todos os projetos que implementei. Clarice sorriu, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Que romântico, Sr. Navarro. Ei, Sr. Navarro. Ele corrigiu com um sorriso torto. Tecnicamente, meu pai me deserdou. Não tenho mais direito ao nome da família. Bem, Felipe sem sobrenome, que tal nos apressarmos com esse jantar? Estou morrendo de fome. Mas enquanto estavam felizes em seu pequeno mundo, o mundo exterior não havia esquecido deles. A história do herdeiro bilionário que abandonara tudo por amor viralizou na mídia social. Jornalistas acampavam fora do hospital, tentando conseguir fotos ou comentários.
A vida de Clarice foi dissecada publicamente. Sua humilde origem, seu relacionamento adolescente com Felipe, até a doença de sua mãe, foi exposta para consumo público. Dona Eulália, no Brasil, ligava em pânico. Minha filha, tem câmeras na frente da nossa casa. As pessoas não param de bater na porta fazendo perguntas. O que está acontecendo? Clarice explicou tudo e, surpreendentemente, sua mãe não ficou brava. Esse é o menino do verão? Ela perguntou. Aquele que te fez chorar por meses? Sim, mãe. Houve uma pausa longa. E você o ama? Mais do que imaginei ser possível. Então vale a pena lutar, minha filha. O amor verdadeiro sempre vale a pena lutar. Mas nem todo mundo era tão compreensivo. O hospital começou a receber pressão de doadores ricos, muitos deles amigos ou associados de negócios de Gustavo, para demitir Clarice. Alegavam que ela havia cruzado limites profissionais, que havia usado sua posição para seduzir um paciente vulnerável. Isso é ridículo. Laila, a enfermeira-chefe, defendeu Clarice em uma reunião administrativa. Clarice se transferiu do caso assim que percebeu que havia um conflito de interesse pessoal. Ela seguiu todos os protocolos, mas a pressão continuou. Eventualmente ficou claro que a escolha era entre manter Clarice ou perder financiamento significativo de múltiplos doadores. Com lágrimas nos olhos, o diretor do hospital informou a Clarice que seu contrato estava sendo encerrado prematuramente. Eu sinto muito, ele disse genuinamente. Você é uma profissional excepcional, mas minhas mãos estão atadas. Clarice saiu da reunião sentindo-se entorpecida. Sem o emprego, ela perderia o apartamento do hospital. E sem ter completado os 3 meses do contrato, ela não teria o dinheiro necessário para a cirurgia de sua mãe. Quando ela contou a Felipe aquela noite, ele ficou furioso. Isso é culpa minha. Meu pai está te punindo por estar comigo. Felipe, não. Não, é verdade. E eu não vou deixar isso acontecer. Não vou deixar você perder tudo por minha causa. O que você vai fazer? Você não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Nós literalmente não temos nada. Felipe ficou quieto por um longo tempo, e Clarice podia ver as engrenagens girando em sua mente. Finalmente, ele pegou o celular, um modelo barato que eles haviam comprado com o último salário de Clarice, e fez uma ligação. Helena, sou eu. Preciso de um favor. Um grande favor. Aconteceu que, enquanto Gustavo controlava a empresa Navarro, Felipe tinha algo que seu pai não podia tirar dele: suas ideias, suas patentes e seus relacionamentos no campo de energia sustentável. Helena, com sua eficiência característica, começou a trabalhar imediatamente em encontrar investidores independentes que estariam interessados em financiar um novo empreendimento de Felipe. Não vai ser fácil, ela avisou em uma videoconferência. Seu pai tem muita influência e muitas pessoas vão ter medo de cruzá-lo. Mas há alguns investidores de impacto social que priorizam a missão sobre política. Eles podem estar interessados. Levou 2 semanas de apresentações via vídeo, de análises de viabilidade e negociações tensas. Felipe trabalhava dias e noites, sobrevivendo de café e pura determinação. Clarice o apoiava como podia, preparando refeições simples, massageando seus ombros tensos, lembrando-o de dormir pelo menos algumas horas. E então, milagrosamente, funcionou. Um consórcio de investidores europeus, liderado por um empresário português chamado Rui Almeida, que acreditava apaixonadamente em energia sustentável, concordou em financiar uma nova empresa. Não era perto da escala da Navarro Enterprises, mas era um começo. Tem uma condição, Rui disse durante a chamada final. Você precisa se mudar para Lisboa. É onde estão nossos principais escritórios e onde podemos fornecer o melhor suporte. Felipe olhou para Clarice, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Lisboa, Portugal. Metade do mundo de distância de Recife. Aceite,
Clarice disse antes que ele pudesse perguntar. É uma chance incrível. Mas sua mãe? Nós vamos descobrir. Sempre descobrimos. A solução veio de um lugar inesperado. Quando Rui Almeida soube sobre a situação da mãe de Clarice, ele ofereceu-se para cobrir os custos da cirurgia como um bônus de assinatura para Felipe. Família é importante, ele disse simplesmente. E qualquer homem que abandonaria bilhões por amor claramente entende isso. Clarice chorou quando Felipe contou a ela. Lágrimas de alívio, de gratidão, de pura exaustão emocional de tudo que haviam passado. Sua mãe seria operada pelo melhor cirurgião cardíaco de Recife, todas as despesas pagas. E eles estavam indo para Lisboa começar uma nova vida juntos. O dia antes de deixarem Dubai, Clarice recebeu uma visita inesperada. Isabella Whitmore apareceu no pequeno apartamento, vestida casualmente em jeans e uma blusa simples, sem a pompa e circunstância de sua primeira reunião. "Posso entrar?" ela perguntou educadamente. Clarice, surpresa, fez sinal para ela entrar. Felipe estava fora, resolvendo os últimos detalhes da mudança. "Vim me desculpar", Isabella disse uma vez sentada, "pelo comportamento do Sr. Navarro e pela minha própria participação naquela farsa de jantar. Você não precisa se desculpar. Você não sabia." "Não, mas deveria ter percebido. Os sinais estavam todos lá. Como Felipe nunca realmente se engajava nas conversas, como seus olhos estavam sempre distantes. Ele estava pensando em você." Clarice não sabia o que dizer. Então simplesmente esperou. Meus pais ficaram furiosos, é claro. Humilhação pública e tudo mais. Mas, honestamente, Isabella sorriu pela primeira vez. Foi libertador. Percebi que eu também estava vivendo de acordo com as expectativas dos outros. Meus pais queriam que eu me casasse com alguém rico e poderoso. Eu só queria... Bem, não sei exatamente o que eu queria, mas definitivamente não era um casamento arranjado. E o que você vai fazer agora? Ainda estou descobrindo. Mas ver você e Felipe, ver o que vocês têm, isso me deu coragem para buscar algo real para mim também. Isabella se levantou para sair, mas parou na porta. Cuide dele e deixe ele cuidar de você. Homens como Felipe, que amam com tanta intensidade, são raros. Eu vou. Obrigada, Isabella. Depois que ela saiu, Clarice sentou-se em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Apenas 2 meses atrás, ela era uma simples enfermeira de Recife, trabalhando turnos duplos e economizando cada centavo. Agora estava prestes a se mudar para Portugal, com o homem que amava desde os 16 anos, começando uma aventura completamente nova. A vida tinha uma forma estranha de funcionar às vezes. Lisboa se revelou mágica. A cidade antiga, com suas ruas de paralelepípedo, seus bondes amarelos icônicos e seus miradouros com vistas deslumbrantes do rio Tejo. Felipe e Clarice alugaram um pequeno apartamento no bairro de Alfama, com janelas que se abriam para uma vista do castelo. Não era luxuoso de forma alguma, 2 quartos, uma cozinha apertada, móveis simples, mas era deles. Pela primeira vez, eles estavam construindo algo juntos, sem a sombra do passado ou a pressão da expectativa pairando sobre eles. A nova empresa de Felipe, que eles chamaram de Sol Verde, começou pequena. Um escritório modesto, uma equipe de 5 pessoas inicialmente, projetos em escala menor do que ele estava acostumado. Mas havia uma paixão e propósito que nunca existira na Navarro Enterprises. Clarice, enquanto isso, trabalhou para validar suas credenciais de enfermagem em Portugal. Levou meses de papelada e exames, mas eventualmente ela conseguiu uma posição em uma clínica comunitária em Lisboa, cuidando de imigrantes e populações carentes. O trabalho era desafiador, mas profundamente gratificante. À noite, eles cozinhavam juntos, exploravam a cidade, aprendiam português, uma luta constante para ambos, e simplesmente viviam. Sem a pressão de ser alguém ou algo,
apenas sendo eles mesmos. Dona Eulália se recuperou maravilhosamente da cirurgia. As videochamadas semanais com ela se tornaram um dos momentos favoritos de Clarice. Sua mãe amava ouvir histórias sobre Lisboa, sobre o trabalho de Felipe, sobre a nova vida que estavam construindo. Quando vocês vão se casar? Ela perguntava repetidamente, sem nunca se cansar do assunto. Logo, mãe, logo. A verdade era que nenhum dos dois tinha pressa. Após tantos anos separados, tantas dores e mal-entendidos, eles estavam saboreando cada momento juntos. Um casamento viria, mas no tempo certo. 6 meses depois de chegarem a Lisboa, em uma noite chuvosa de inverno, Felipe chegou em casa mais cedo do trabalho. Clarice estava na cozinha preparando bacalhau à Brás. Eles haviam se tornado um pouco obcecados por comida portuguesa, quando ele entrou, encharcado e segurando algo atrás das costas. Você está molhado, ela disse, rindo. Esqueceu seu guarda-chuva de novo? Tinha algo mais importante em mente, ele respondeu, puxando uma pequena caixa de veludo de trás das costas. O coração de Clarice pulou. Felipe, ele se ajoelhou ali mesmo no chão da cozinha, água da chuva pingando de seus cabelos, e abriu a caixa. Dentro havia um anel simples, mas lindo, uma pedra de ametista rodeada por pequenos diamantes. Antes que você diga algo sobre ser caro demais, ele disse rapidamente, comprei em uma joalheria vintage. Ainda é mais do que deveria gastar, mas... Clarice Mendes, você é o amor da minha vida. Foi quando tínhamos 16 anos. Continuou sendo durante todos os anos em que estivemos separados. E será até meu último respiro. Você quer se casar comigo? Clarice já estava chorando, as lágrimas misturando-se com o cheiro de alho e cebola da comida no fogão. Sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo, caiu perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. E então a puxou para um beijo que disse tudo que as palavras não podiam. O jantar vai queimar. Ela murmurou contra seus lábios. Que queime. Ele respondeu, beijando-a mais profundamente. O jantar realmente queimou, e eles acabaram comendo sanduíches e rindo sobre isso. Mas nenhum dos dois se importou. Eles se casaram na primavera, em uma cerimônia pequena e íntima, em um dos miradouros de Lisboa. Apenas alguns amigos próximos estavam presentes. Helena, que havia se tornado uma amiga genuína ao longo dos meses, alguns colegas de trabalho de ambos, e Dona Eulália, que Felipe havia pago para trazer de Recife para a ocasião. Você cuida bem da minha filha, Dona Eulália disse a Felipe na recepção, segurando suas mãos com força surpreendente. Eu vejo como ela olha para você. É o mesmo olhar que tinha quando era adolescente, mas mais profundo agora. Maduro. Vou passar o resto da minha vida sendo digno desse olhar, Felipe prometeu. Gustavo não apareceu, é claro. Felipe havia enviado um convite mais por formalidade do que por expectativa real. Não houve resposta. O silêncio era doloroso à sua maneira, mas Felipe estava aprendendo a fazer as pazes com um pai que escolheu dinheiro e orgulho sobre seu próprio filho. Você acha que ele vai mudar de ideia algum dia? Clarice perguntou naquela noite, enquanto dançavam lentamente na pequena festa. Não sei, Felipe admitiu. E, honestamente, aprendi que não posso viver minha vida esperando pela aprovação dele. Construí algo real aqui, com você, e isso é suficiente. 1 ano depois, a Sol Verde havia crescido exponencialmente. O que começou como uma pequena startup estava agora implementando projetos em 3 países diferentes. Felipe havia se estabelecido como uma voz respeitada em tecnologia sustentável, não pelo nome de família, mas por seu próprio mérito. Clarice também prosperou. Seu trabalho na clínica comunitária a levou a desenvolver um programa de treinamento para enfermeiros locais, melhorando os cuidados para populações marginalizadas. Ela havia encontrado seu propósito, usando suas habilidades para fazer diferença real em vidas reais.
E então, em uma manhã de outono, Clarice acordou sentindo-se estranha, enjoada, mas faminta, cansada, mas inquieta. Levou alguns dias para ela perceber o que estava acontecendo, e quando o teste de gravidez mostrou 2 linhas, ela ficou sentada no banheiro por longos minutos, processando. Um bebê. Eles iam ter um bebê. Quando ela contou a Felipe naquela noite, ele ficou tão chocado que deixou cair o copo de vinho que estava segurando. Um bebê? Você está... Nós vamos ser pais? Aparentemente sim, Clarice disse, rindo através das lágrimas. Estou apavorada. Eu também. Felipe a puxou para um abraço apertado. Mas vamos descobrir, como sempre fazemos. A gravidez foi difícil. Clarice tinha enjoos matinais terríveis no primeiro trimestre, e o trabalho na clínica ficou fisicamente desafiador à medida que sua barriga crescia. Mas Felipe estava lá em cada passo, indo às consultas pré-natais, lendo obsessivamente livros sobre paternidade, preparando o pequeno segundo quarto como um berçário. Acha que vou ser um bom pai? Ele perguntou uma noite, enquanto montava um berço com instruções confusas. Acho que vai ser um pai incrível, Clarice respondeu, acariciando sua barriga. Porque você sabe o que não fazer. Você não vai cometer os mesmos erros que seu pai. E se eu cometer erros diferentes? Então, cometeremos erros juntos, e aprenderemos, e cresceremos. É isso que pais fazem. Dona Eulália estava emocionada com a notícia de que seria avó. Ela ligava quase diariamente com conselhos, receitas de chás que ajudariam com enjoos, histórias sobre quando estava grávida de Clarice. Havia tanta alegria em sua voz que Clarice sentiu uma pontada de culpa por estar tão longe. Você acha que deveríamos voltar para o Brasil? Ela perguntou a Felipe uma noite. Para nossa filha crescer perto da avó? É uma menina? Felipe arregalou os olhos. Você descobriu e não me contou? Não, não descobri. Mas tenho um pressentimento. Clarice sorriu. Então, o que você acha sobre voltar? Felipe considerou cuidadosamente. Lisboa é nossa casa agora, mas o Brasil é de onde viemos, onde nossas raízes estão. Talvez possamos encontrar um equilíbrio, expandir a Sol Verde para o Brasil, passar alguns meses aqui, alguns meses lá. Isso seria perfeito. Clarice concordou. Helena visitou-os no final da gravidez, trazendo presentes absurdamente caros para o bebê que Clarice protestou, mas secretamente adorou. Como você está? Clarice perguntou, notando que Helena parecia diferente, mais leve de alguma forma. Na verdade, bem, conheci alguém. Helena corou ligeiramente, algo que Clarice nunca pensou que veria. Um arquiteto. Ele está restaurando edifícios históricos aqui em Lisboa. É diferente de todos que já conheci. Diferente é bom, Felipe disse com um sorriso. Vocês me ensinaram isso, Helena admitiu. Assistir vocês dois lutarem por seu amor, construírem esta vida juntos, isso me mostrou que vale a pena arriscar por algo real. Quando suas contrações começaram, era 2 da manhã em uma terça-feira comum. Felipe, em pânico total, esqueceu a bolsa do hospital, dirigiu no sentido errado por 10 minutos e quase desmaiou na sala de parto. Mas quando sua filha nasceu, sim, era uma menina, como Clarice havia previsto, ele chorou mais do que Clarice. Ela é perfeita, ele sussurrou, segurando a minúscula criatura enrolada em cobertores. Completamente perfeita. Eles a chamaram de Sofia Eulália Navarro Mendes. Sofia pelo significado, sabedoria. Eulália em homenagem à avó, e ambos os sobrenomes, porque eles decidiram que sua filha mereceria ter as 2 linhagens, independentemente do que Gustavo pensasse. Dona Eulália chegou a Lisboa 1 semana depois, e a forma como ela pegou sua neta pela primeira vez fez todos na sala chorarem. Ela tem os olhos dele, Dona Eulália disse, olhando de Sofia para Felipe. E o nariz dela,
Vai ser linda. Vai ser forte, Clarice corrigiu. Como sua avó. As primeiras semanas de paternidade foram um borrão de fraldas, amamentações noturnas e exaustão completa. Mas também foram preenchidas com momentos de pura magia. O primeiro sorriso de Sofia, a forma como seus pequenos dedos se enrolavam em torno dos deles, os sons suaves que ela fazia enquanto dormia. Felipe se revelou um pai naturalmente dedicado. Ele se levantava para as mamadas noturnas, trocava fraldas sem reclamar, cantava para Sofia, terrivelmente, mas com tanto amor que ninguém se importava. Clarice frequentemente os encontrava dormindo juntos no sofá, Sofia aninhada no peito de Felipe, ambos roncando suavemente. Quando Sofia tinha 3 meses, algo inesperado aconteceu. Um pacote chegou endereçado a Felipe, o remetente listado simplesmente como G. Navarro, São Paulo. Felipe ficou olhando para o pacote por longos minutos, sem saber se deveria abri-lo. Pode ser qualquer coisa, ele disse a Clarice. Pode ser documentos legais, pode ser. Só há uma forma de descobrir, ela encorajou gentilmente. Dentro havia uma carta escrita à mão e uma foto antiga. A carta era curta, a caligrafia de Gustavo claramente trêmula. Felipe, recebi o anúncio de nascimento que você enviou. Sim, eu recebi todos os seus convites e comunicações ao longo dos anos. Fui muito orgulhoso para responder. Quando olhei para a foto de Sofia, vi seu rosto quando você era bebê. Vi sua mãe também. E percebi o tempo que perdi, os momentos que nunca vou recuperar. Não espero perdão. Não mereço, mas espero conhecer minha neta algum dia, se você permitir. A foto incluída é de você, sua mãe e eu, no dia que você nasceu. Eu esqueci como era feliz naquele dia, antes que o dinheiro e poder se tornassem mais importantes que família. Não cometa meus erros, filho. Você já é um pai melhor do que eu jamais fui. Pai. Felipe leu a carta 3 vezes, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. A foto mostrava um Gustavo muito mais jovem, sorrindo genuinamente enquanto segurava um bebê. Felipe, uma mulher linda ao lado, a mãe de Felipe que morrera tão jovem. O que você vai fazer? Clarice perguntou suavemente. Não sei. Felipe limpou os olhos. Parte de mim quer jogar isso fora, pretender que não chegou, mas outra parte lembra que ele é meu pai. E que Sofia merece conhecer seu avô, mesmo que ele seja falho. Você não precisa decidir agora. Leve o tempo que precisar. Levou 2 meses para Felipe responder. Quando finalmente escreveu de volta, sua carta foi honesta e direta. Pai, não posso esquecer os anos de dor que suas escolhas causaram. Não posso fingir que tudo está bem apenas porque você teve uma mudança de coração. Mas também não posso negar que parte de mim sempre vai querer sua aprovação, seu amor. Sofia merece ter um avô, mas você precisa provar que mudou. Não com dinheiro ou promessas vazias, mas com ações. Comece tratando Clarice com o respeito que ela sempre mereceu. Ela é minha esposa, minha parceira, a mãe da minha filha. Se você não pode aceitá-la, não pode fazer parte de nossas vidas. Se você puder fazer isso, há uma porta aberta, pequena, mas aberta. Felipe, a resposta de Gustavo veio rapidamente desta vez. Ele queria visitá-los em Lisboa, apenas um dia, para conhecer Sofia. Nenhuma pompa, nenhum espetáculo, apenas um avô querendo conhecer sua neta. O dia da visita, Clarice estava tão nervosa que reorganizou o apartamento 3 vezes. E se ele for cruel? E se ele disser algo que magoe Felipe novamente? Então o mandaremos embora, Felipe disse, surpreendentemente calmo. Mas vamos dar a ele uma chance. É o mínimo que posso fazer. Quando Gustavo chegou, Clarice mal o reconheceu. O homem alto e imponente que ela conhecera em Dubai estava menor de alguma forma. Seu cabelo mais branco, linhas de idade mais profundas em seu rosto. Ele parecia velho, vulnerável. Senhor Navarro, Clarice o cumprimentou educadamente, não oferecendo mais do que isso. Por favor, me chama de Gustavo. Sua voz era suave, quase tímida.
Senhor Navarro é muito formal para... bem, para a família. Ele virou-se para Felipe e, pela primeira vez, Clarice viu lágrimas nos olhos do homem mais duro que já conhecera. Filho, me desculpe, por tudo. Felipe não respondeu imediatamente, apenas acenou com a cabeça, a emoção clara em seu rosto. Então, ele foi até o berço e gentilmente pegou Sofia, que estava acordada e curiosa. Pai, esta é Sofia, sua neta. Gustavo estendeu as mãos tremendo visivelmente, e quando Felipe colocou a bebê em seus braços, o homem que construíra um império sobre controle e frieza simplesmente desmoronou. Ele segurou Sofia com tanta ternura, olhando para aquele rostinho pequeno como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela se parece com você, ele sussurrou para Felipe. E com sua mãe. Deus, ela é tão parecida com sua mãe. Eles passaram a tarde juntos, conversando de forma cautelosa no começo, depois mais abertamente. Gustavo contou histórias sobre a mãe de Felipe que ele nunca havia compartilhado antes, como eles se conheceram, seus primeiros anos juntos, antes que o dinheiro mudasse tudo, como ela sempre quis que Gustavo fosse mais presente na vida de Felipe. Ela tentou me avisar, Gustavo admitiu, segurando Sofia enquanto a bebê cochilava em seus braços. Disse que eu estava tão focado em construir um legado financeiro que estava negligenciando o legado real, meu filho. Eu não escutei. E quando ela morreu, culpei todo mundo menos a mim mesmo. Você me culpou, Felipe disse, sem acusação, apenas declarando um fato. Sim, e foi a coisa mais covarde que já fiz. Você era uma criança, Felipe. Precisava de um pai, e eu desapareci para dentro do trabalho, da raiva, do orgulho. Clarice, que estava observando de uma cadeira próxima, sentiu seu coração amolecer ligeiramente. Este não era o homem cruel que a humilhara em Dubai. Isto era um avô quebrado, tentando consertar pontes que ele mesmo havia queimado. Quando Gustavo se preparava para sair, ele se virou para Clarice. Senhora Navarro, Clarice, eu te devo o maior pedido de desculpas. As coisas que eu disse, a forma como te tratei, foi inexcusável. Foi, Clarice concordou, sem suavizar suas palavras. Você é exatamente o que meu filho precisava. Alguém que o ama por quem ele é, não pelo que ele tem. Alguém com força para ficar ao lado dele mesmo quando o mundo estava contra vocês. Gustavo estendeu a mão. Eu espero, com o tempo, poder ganhar seu respeito. Talvez até seu perdão. Clarice olhou para aquela mão estendida por um longo momento. Ela podia ver Felipe observando, esperando, mas não pressionando. A decisão era dela. Finalmente, ela apertou a mão de Gustavo. Com tempo, ela disse simplesmente. E ações, não palavras. Entendo e aceito esses termos. Nos meses que se seguiram, Gustavo cumpriu sua palavra. Ele visitava regularmente, mas sempre respeitosamente, nunca sem avisar, nunca exigindo nada. Ele trouxe presentes simples para Sofia, não os brinquedos caros que provavelmente queria comprar, mas coisas pensadas, como um livro de histórias brasileiras ou uma mantinha tecida à mão que ele havia comprado de uma artesã em São Paulo. Ele até começou a fazer terapia, algo que confessou a Felipe em uma conversa tarde da noite. 72 anos de idade e finalmente estou aprendendo a lidar com minhas emoções. Sua mãe estaria rindo de mim. Ela estaria orgulhosa, Felipe corrigiu. Orgulhosa que você está tentando. A reconciliação não foi perfeita ou completa. Havia cicatrizes profundas demais para curarem totalmente. Mas havia algo ali. Uma conexão frágil, mas real. Um caminho de volta para ser uma família novamente. A Sol Verde continuou crescendo, eventualmente abrindo um escritório em Recife, permitindo que Felipe e Clarice dividissem seu tempo entre Portugal e Brasil. Sofia crescia bilíngue, feliz, cercada de amor de ambos os lados do Atlântico. Dona Eulália, com sua saúde restaurada, tornou-se uma presença constante em suas vidas, seja pessoalmente ou por videochamada.
Ela e Gustavo desenvolveram uma amizade improvável, unidos por seu amor pela neta e seu desejo de corrigir erros passados. Em uma noite particularmente significativa, 4 anos depois daquele primeiro encontro em Dubai, Felipe e Clarice estavam na varanda de seu apartamento em Lisboa, observando o pôr do sol sobre o Tejo. Sofia estava dormindo dentro, exausta de um dia no parque. "Você já se arrepende?" Clarice perguntou, apoiando-se contra Felipe. "De escolher esta vida ao invés da que você poderia ter tido?" Felipe a puxou mais perto, beijando o topo de sua cabeça. "Nem por um segundo. Aquela vida nunca foi realmente minha. Esta é. Você, Sofia, o trabalho que fazemos, isto é real. Mesmo quando estamos comendo macarrão instantâneo no final do mês, porque gastamos demais com fraldas." Ele riu. "Especialmente nesses momentos. Porque estamos comendo macarrão instantâneo juntos, reclamando sobre nosso orçamento juntos, construindo nossa vida juntos. Não há nada mais valioso que isso." Clarice virou-se para beijá-lo, e naquele beijo estava toda a jornada que haviam percorrido. Desde aqueles adolescentes apaixonados em Recife, através dos anos de separação e dor, até o reencontro miraculoso em Dubai, e finalmente até este momento de paz perfeita. "Eu te amo, Felipe Navarro", ela sussurrou contra seus lábios. "Eu te amo, Clarice Mendes Navarro", ele respondeu. Para sempre. E enquanto o sol se punha sobre Lisboa, pintando o céu em tons de laranja e rosa, eles ficaram ali abraçados, 2 corações que haviam encontrado o caminho de volta um para o outro contra todas as probabilidades. Porque o amor verdadeiro, eles haviam aprendido, não é sobre dinheiro ou status ou viver em um conto de fadas. É sobre escolher a pessoa todos os dias, mesmo quando é difícil. É sobre construir algo real, algo que nenhuma quantia de dinheiro pode comprar. E isso eles tinham em abundância. Gente, que história incrível, não é mesmo? Se você ficou emocionado com essa jornada de Felipe e Clarice, deixa aquele like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder mais histórias que vão tocar seu coração. E nos comentários, escreve a palavra destino, se você acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de acontecer, não importa quanto tempo passe. Adoramos ler cada comentário de vocês. Até a próxima história. E lembrem-se, nunca é tarde demais para lutar pelo que realmente importa. Um beijo no coração de cada um.